Quando o verdadeiro amor se apresenta em nossas vidas, é como se todas as barreiras que antes pareciam intransponíveis se tornassem simples obstáculos a serem superados. Mariana nunca imaginou que o simples ato de trabalhar como faxineira em um escritório de tecnologia a faria cruzar o caminho de Daniel, um diretor respeitado da empresa. Ele, com sua vida estruturada e confortável, e ela, com seu mundo repleto de dificuldades diárias. A vida deles parecia ser tão diferente, mas de alguma forma o destino os uniu. Será que isso vai dar certo? Pensou Mariana, enquanto pedalava para o trabalho naquela manhã fria. Ela sabia que as diferenças sociais eram um fator complicado, mas o coração dela dizia que não deveria deixar que isso a impedisse. Afinal, o amor não escolhe classe social, nem a profissão, nem o passado. Ele simplesmente acontece. E quando acontece, não há como negar os sentimentos que brotam, nem mesmo os medos de que tudo possa desmoronar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comente de que lugar está vendo esse vídeo. Enquanto Mariana chegava ao prédio da Teleconnect, ela não imaginava que aquele dia seria o início de algo muito maior. Ela estava apenas fazendo o que sabia de melhor, cumprir sua jornada diária. Mas o destino estava prestes a surpreendê-la. Daniel, por sua vez, observava sua equipe com atenção. Ele sempre foi alguém que acreditava que o trabalho duro deve ser recompensado. Mas ao ver Mariana com seus olhos brilhantes e sua força de vontade, algo em seu coração começou a se mexer. Algo além do profissional. Eu tenho que conhecê-la melhor, pensou Daniel, sem saber que essa decisão mudaria suas vidas para sempre. Era difícil explicar o que o atraía, mas ele sentia algo genuíno em relação a ela. Algo mais profundo do que uma simples simpatia pela funcionária. Algo que fazia seu coração bater mais forte toda vez que ela cruzava seu caminho. Mas ele sabia também que a realidade de ambos era complicada demais para que algo mais acontecesse. Ele, um diretor de uma grande empresa, e ela, uma faxineira mãe solteira. Diferenças demais. Mas o que Daniel não sabia era que a verdadeira beleza dessa história não estava na diferença de classe ou no quão distante parecia o mundo de Mariana. O que ele logo descobriria é que a alma das pessoas não se mede pelo quanto elas têm, mas pelo que elas carregam dentro de si. E Mariana tinha algo que muitos no alto escalão não possuíam: resiliência, coragem e um amor incondicional por sua filha, Lívia. Com o tempo, os encontros deles se tornaram mais frequentes, mas sempre em um ambiente de trabalho. A cada conversa rápida nos corredores, a cada sorriso tímido, a atração se tornava mais evidente. Mas ambos se mantinham no controle, tentando não deixar que nada, nem mesmo os sentimentos que cresciam, abalassem a rotina e o profissionalismo de ambos. Contudo, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava no ar. Mariana não sabia o que esperar de Daniel, mas, sem querer, seu coração já começava a ficar envolvido. E talvez, sem saber, o dela também já estivesse tocando o dele de uma forma que nem eles mesmos podiam explicar. Mas uma coisa era certa: quando o amor se encontra com o destino, nada pode impedir que ele siga seu caminho. Às 6h30 da manhã, o despertador tocou, mas Mariana não teve pressa em acordar. Ela estava cansada, com o corpo pesado e a mente ainda um pouco confusa. As noites mal dormidas, divididas entre o cuidado com Lívia e as preocupações com o trabalho, a faziam se sentir exausta a cada novo amanhecer. Mas era sua rotina e ela tinha aprendido a lidar com isso. Não havia tempo para lamentações. Com um suspiro, ela se levantou da cama e olhou para o berço improvisado ao lado, onde sua filha, com apenas 4 meses, estava envolta em um sono tranquilo. Mariana não podia deixar de admirar a paz que Lívia trazia à sua vida. Mesmo com todas as dificuldades, aquela menininha era a razão pela qual ela se levantava todos os dias, sem exceção. Ela se aproximou do berço, tocou a cabecinha de Lívia com carinho e sussurrou: "Bom dia, minha pequena." O sorriso da filha era o que lhe dava forças para enfrentar o mundo lá fora. E mesmo sabendo que a jornada do dia seria difícil, Mariana não podia evitar sentir um amor imenso transbordar em seu coração. O momento de cumplicidade entre mãe e filha era breve, mas sempre cheio de significados. Mariana observava Lívia com o olhar de quem sabia que o amor incondicional de mãe não dependia de nada além da presença e do cuidado. Ela não tinha mais o luxo de dormir até tarde ou de tirar um tempo para si mesma. A maternidade para ela era uma missão.
E essa missão a fazia seguir em frente todos os dias, sem parar. Com a delicadeza de quem já estava acostumada com a rotina, Mariana preparou-se para o dia. Levantou-se da cama, fez um breve alongamento e se encaminhou para o banheiro. Lá, ela se olhou no espelho. Os sinais do cansaço eram visíveis, mas Mariana não se importava. Ela sabia que, por mais difícil que fosse, sua filha precisava dela. E sua vida não era só sobre o que ela conseguia conquistar sozinha, mas sobre o que conseguia oferecer àquela garotinha que a olhava com os olhos inocentes de quem confiava plenamente nela. Depois de um rápido banho, Mariana preparou o café. Não era mais o café com leite e biscoitos que ela costumava tomar antes de ter Lívia. Agora era café preto, forte e amargo, porque o açúcar já não fazia parte da sua rotina e a necessidade de economizar era maior do que o desejo de conforto. Ela olhou para o relógio, percebendo que o tempo estava correndo e a tensão do dia começava a se aproximar. Havia tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver, e o dia mal havia começado. Eu preciso de forças, pensou com um suspiro. E foi assim, com uma xícara de café na mão e a mente cheia de preocupações, que ela iniciou mais um dia. Mas, como sempre, seu pensamento estava em Lívia. Era por ela que tudo fazia sentido. Ela era a razão pela qual Mariana não desistia, nem nos dias mais difíceis. O amor de mãe era a maior força que ela poderia ter. Mariana se sentou à mesa para tomar seu café, mas antes de dar o primeiro gole, ela se voltou para Lívia, ainda dormindo no berço. "Eu vou dar o melhor de mim para você, minha filha", disse baixinho com a determinação de quem sabia que mesmo nos momentos de exaustão, ela nunca deixaria de lutar por aquilo que mais amava. Ela deu um último olhar na filha e se preparou para sair. O dia já estava chamando. Mariana sabia que enfrentaria mais um dia de trabalho árduo, mas também sabia que, ao final, ao lado de sua filha, ela encontraria o conforto e a felicidade que tanto buscava. E assim, com a força de uma mãe determinada, ela saiu para enfrentar o mundo lá fora. Mariana sempre soubera que a vida não seria fácil, mas isso nunca a impediu de lutar. Morava em um pequeno apartamento de 2 cômodos na periferia de São Paulo. O lugar era simples, mas para ela, aquilo era o suficiente. Cada canto, cada parede tinha história. Ali, ela e Lívia construíam seu pequeno refúgio de amor e esperança, mesmo que as dificuldades estivessem sempre à espreita. O espaço era apertado, mas com um sorriso no rosto, Mariana nunca reclamava. Ela sabia que o que realmente importava não era o tamanho do lugar, mas o amor que ali existia. O salário de faxineira, com o qual sustentava a si mesma e a filha, não era muito. De fato, mal dava para cobrir as necessidades básicas. Mariana tentava não pensar muito nisso. Preferia focar no que podia fazer com o que tinha, em vez de se lamentar. O café preto que ela preparava todas as manhãs, por exemplo, já era uma mudança do que costumava ser. Antes, ela tomava com leite e até colocava um pouco de açúcar para adoçar o dia. Mas depois que Lívia nasceu, as coisas mudaram. O açúcar se foi, assim como muitos outros luxos. Ela se adaptou à nova realidade. O apartamento, apesar de simples, era seu lar. Não havia grandes móveis ou decorações caras, mas havia amor. Cada cantinho era decorado com lembranças de momentos especiais. Fotos de Lívia quando ainda era um bebê, o sorriso de Mariana, sempre ao lado da filha, e o pequeno berço improvisado ao lado da cama, onde Lívia dormia profundamente todas as noites. Para muitas pessoas, seria difícil acreditar que aquele lugar abrigava uma das histórias mais cheias de coragem e força. Mas para Mariana, aquilo era mais do que suficiente. Ali, ela tinha sua filha, e isso bastava. As ruas do bairro eram movimentadas, mas não de uma maneira que gerasse conforto. As casas eram pequenas, muitas com um acabamento simples, e o barulho da cidade se infiltrava pela janela quebrada. Mas Mariana não se deixava abalar. Ela sabia que estava fazendo o melhor que podia. Seu trabalho na empresa de tecnologia era uma oportunidade rara, e ela se agarrava a ela com unhas e dentes. Ela sabia que, apesar das dificuldades, aquele era o caminho para proporcionar a Lívia um futuro melhor. Um futuro onde sua filha teria opções que ela nunca teve. Enquanto tomava seu café, queimar as saudades de tempos mais fáceis não fazia sentido. A vida tinha se tornado um desafio constante,
mas, ao mesmo tempo, uma escola de perseverança. Ela não pensava no que havia perdido, mas no que poderia conquistar. Mariana sabia que seu maior patrimônio era a força de vontade, e, com ela, estava determinada a construir um futuro para Lívia. O apartamento parecia pequeno para os sonhos de Mariana, mas, de alguma forma, ela o via como ponto de partida. A cada passo, ela visualizava um amanhã melhor para sua filha. Tudo vai melhorar. Ela repetia para si mesma todas as manhãs, como um mantra, e, por mais que o futuro fosse incerto, aquela certeza fazia sua determinação crescer ainda mais forte. Mariana estava disposta a dar tudo de si para garantir um futuro melhor para Lívia. Mas, em meio a toda essa luta diária, uma pequena parte dela ainda sonhava com algo maior, algo além dos muros daquele apartamento. Ela imaginava um futuro onde poderia dar mais para Lívia, onde as portas se abrissem de forma diferente. E enquanto isso não acontecia, ela não desistia. A luta de cada dia era um passo mais perto do que ela acreditava ser possível. Enquanto isso, no centro de São Paulo, Daniel, o diretor da Teleconnect, começava seu dia de maneira bem diferente. Mas o destino, como sempre, estava prestes a fazer suas próprias conexões. E o que ele ainda não sabia era que essa mulher simples, mas extraordinária, iria tocar sua vida de um jeito que ele jamais imaginava. Mariana sabia que podia sair para trabalhar com o coração mais leve, graças a Dona Celeste. Aos 60 anos, viúva e com um coração enorme, Celeste era mais que uma vizinha. Era quase uma avó para Lívia. Desde o nascimento da menina, Celeste se ofereceu para ajudar. Deus mandou essa criança para encher de vida esse corredor cinza, dizia com os olhos brilhando. Mariana ficava emocionada com tanto carinho e gratidão. Ela sabia que não teria condições de pagar uma babá. Mas ali ao lado tinha uma mulher que cuidava de sua filha como se fosse a sua. Dona Celeste fazia questão de preparar o mingau de Lívia todos os dias, sempre com muito zelo. Pedia apenas que Mariana comprasse os ingredientes. Não quero seu dinheiro, minha filha. Só o arroz, o leite e um pouquinho de paciência. Brincava com o seu jeito simples e doce. Para Mariana, aquela ajuda era mais que bem-vinda. Deixar Lívia com alguém que amava tanto a menina era um alívio, em meio a uma vida cheia de pressões. Mariana sabia que, enquanto ela limpava escritórios no centro da cidade, sua filha estava em boas mãos. Antes de sair, Mariana sempre dava um beijo na testa de Lívia e outro em Dona Celeste. "Qualquer coisa, me liga, por favor", dizia preocupada. E Celeste respondia sempre do mesmo jeito. "Vai trabalhar em paz, menina. Aqui a gente se entende, eu e essa pequena." Aquilo aquecia o coração de Mariana. Mesmo com todos os desafios, havia amor, havia cuidado. Era isso que mantinha tudo de pé. Naquele pequeno prédio de muros descascados, a relação entre Mariana e Dona Celeste florescia como uma amizade que cruzava gerações. Celeste dizia que cuidar de Lívia dava sentido aos seus dias. Desde que perdeu o marido, a solidão havia se tornado uma velha conhecida. Mas com a chegada da bebê, tudo mudou. Ela voltou a sorrir, voltou a ter rotina. Era como se a vida tivesse dado um novo motivo para continuar. E esse motivo usava fraldas e dava risadinhas encantadoras. Mariana, por sua vez, sentia uma enorme gratidão. Às vezes deixava um pão doce ou um pedaço de bolo embrulhado com carinho para Celeste como forma de retribuição. Não era muito, mas era sincero. E Celeste sempre dizia: "Agradeço, mas o que eu ganho mesmo é esse cheirinho de neném todo dia." Mariana sorria com os olhos marejados. Em um mundo cada vez mais apressado e frio, aquele gesto de cuidado verdadeiro era um tesouro. Enquanto Mariana pedalava para o trabalho, o som do rádio de Celeste ecoava pelo corredor do prédio. Canções antigas embalavam as manhãs de Lívia, que balbuciava e chutava o ar no colo da senhora. Às vezes, Celeste contava histórias, outras vezes apenas embalava a bebê em silêncio. Era como se aquela troca entre gerações curasse feridas antigas, as dela, de uma vida longa e solitária, e as de Mariana, de uma maternidade desafiadora e precoce. Certa vez, Celeste olhou para Lívia e disse, como se estivesse falando com o próprio coração: "Você ainda vai ser muito amada nessa vida, minha filha. A sua mãe é uma guerreira. E você é luz." Mariana, que tinha acabado de voltar do trabalho mais cedo naquele dia, ouviu essas palavras da porta e não conseguiu conter as lágrimas. Naquele instante, soube que tinha feito a escolha certa ao confiar sua filha àquela mulher.
A relação entre elas não era apenas uma troca de favores. Era um elo de amor, de confiança e de sobrevivência. Mariana saía para o mundo sabendo que, mesmo que o dia fosse duro, existia um pequeno oásis de cuidado e amor esperando por ela em casa. E era isso que a impulsionava a seguir em frente, todos os dias, sem desistir. O sol mal havia nascido quando Mariana já estava na rua, com sua bicicleta antiga e a mochila pendurada nas costas. As ruas do bairro ainda estavam silenciosas, com poucas pessoas e os postes iluminando o caminho. A cada pedalada, ela sentia o vento frio no rosto e a responsabilidade pesando no peito. Mas não reclamava. Aquela era sua rotina há 2 anos, desde que conseguiu o emprego na Teleconnect. E por mais cansativa que fosse, era também sua esperança de dias melhores. A bicicleta de Mariana tinha os freios gastos e rangia a cada curva, mas era fiel. Já havia enfrentado chuva, buracos e até pneus furados, mas nunca a deixou na mão. "Vamos firme, companheira", dizia em voz baixa como se a bicicleta pudesse ouvi-la. A cidade começava a acordar devagar, mas o mundo de Mariana já estava em movimento. Era uma corrida contra o tempo, contra as contas, contra o cansaço. Mas também era uma corrida a favor da vida, da dignidade, da filha. Ao se aproximar da avenida principal, o cenário mudava completamente. Os prédios altos e modernos contrastavam com a simplicidade do bairro de onde viera. A Teleconnect, onde trabalhava, era um edifício de vidro, espelhado, imponente. Mariana sempre achou aquele prédio bonito, mas frio. Era como se ele representasse outro mundo, um mundo que ela apenas limpava, mas do qual não fazia parte. Ainda assim, era ali que ela ganhava o sustento da filha, e por isso valorizava cada segundo. Ao chegar, estacionava a bicicleta no canto da garagem, trancava com o velho cadeado e ajeitava a blusa antes de entrar. O porteiro já a conhecia pelo nome. "Bom dia, Mariana." "Bom dia, seu Anselmo", respondia ela, sempre sorrindo, mesmo cansada. Entrar naquele prédio era como vestir outra versão de si, a profissional. A que não podia demonstrar fraqueza, a que precisava parecer forte o tempo inteiro. O uniforme da empresa era simples, calça preta e blusa azul marinho. Mariana vestia com orgulho, pois sabia que muitas pessoas dariam tudo por uma vaga como a dela. Apesar de ser faxineira, sentia que estava construindo algo, um passo de cada vez. Ela entrava pelas portas de vidro e atravessava os corredores iluminados, observando as salas modernas, os computadores de última geração e, às vezes, imaginava como seria trabalhar ali, em uma cadeira confortável, sem ter que esfregar o chão. Mariana gostava de chegar cedo. Assim conseguia organizar o carrinho de limpeza, separar os produtos e fazer tudo com calma. O prédio era silencioso de manhã e aquilo ajudava a colocar os pensamentos no lugar. Às vezes, enquanto passava o pano no chão de mármore, sonhava acordada. Pensava em como seria a sua vida se tivesse tido oportunidades diferentes. Mas logo voltava para a realidade. Não tinha tempo para devaneios. Do alto dos andares da Teleconnect, ela via a cidade ganhar vida aos poucos. O trânsito se formando, os ônibus passando, as pessoas correndo. Mariana, mesmo dentro daquele prédio luxuoso, sabia que pertencia ao outro lado da cidade. Mas aos poucos sentia que estava escrevendo uma nova história. E mesmo que ninguém notasse, cada gesto seu era uma vitória silenciosa. Aos poucos, as pessoas começavam a chegar para o expediente. Mariana recolhia os lixos, limpava os banheiros e deixava tudo impecável antes que o primeiro funcionário sentasse à sua mesa. Era invisível para a maioria, mas isso nunca a impediu de fazer o seu melhor. Mal sabia ela que naquele mesmo prédio, um olhar atento começava a notar sua presença de um jeito especial. Assim que Mariana entrou na sala de limpeza da Teleconnect, Inês já estava organizando os cronogramas do dia. A supervisora era prática, direta, mas tinha um olhar humano que poucas pessoas conseguiam manter. Ao ver Mariana, soltou um sorriso e perguntou com carinho: "Como está a nossa pequena Lívia hoje?" Mariana sorriu, mas seus olhos ainda estavam cansados. "Dormiu bem, graças a Deus", respondeu com a voz suave, tentando esconder o peso da madrugada mal dormida. Inês percebeu, mas não forçou a conversa. Inês tinha 45 anos e conhecia bem os desafios da vida. Também fora mãe solteira e sabia o que era equilibrar trabalho, contas e filhos pequenos. Por isso, tinha um carinho especial por Mariana. Nunca a tratou como apenas mais uma funcionária. Tinha empatia. Sabia que, por trás da aparência forte, havia uma mulher exausta, tentando sobreviver. "Você é guerreira, menina", disse certa vez, após ver Mariana chegar com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mariana apenas balançou a cabeça, engolindo as emoções como sempre fazia. Todos os dias, Mariana se empenhava ao máximo para entregar um trabalho impecável. Era silenciosa, organizada,
e não causava problemas. Mas Inês via além da produtividade. Sabia que Mariana precisava de apoio. Se um dia quiser conversar, sabe onde me encontrar, dizia, deixando sempre a porta aberta. Mariana agradecia com um sorriso contido, mas ainda assim preferia guardar os sentimentos para si. Havia aprendido desde cedo que o mundo nem sempre tinha paciência com as dores de quem tem pouco. Naquele dia em especial, Mariana estava mais abatida. A falta de sono, o peso da rotina e a saudade de passar mais tempo com a filha estavam lhe consumindo. Inês notou o olhar distante e tentou animá-la. Vai passar, Mariana, tudo passa, até caminhão em subida. A frase arrancou uma risada discreta de Mariana e, por um momento, o ambiente ficou mais leve. Aquelas pequenas conversas com Inês funcionavam como respiros no meio de uma rotina puxada. Enquanto preparavam os materiais de limpeza, Mariana contava brevemente sobre Lívia. Ela está começando a segurar os brinquedos sozinha e ri quando escuta a música. Inês escutava com atenção, encantada com os detalhes. Aposto que vai ser artista, vai brilhar como a mãe, disse com sinceridade. Mariana riu e balançou a cabeça. Eu só quero que ela tenha uma vida melhor que a minha. E naquele momento, as duas se entenderam sem precisar dizer mais nada. O dia começava a ganhar ritmo, e Inês distribuiu as tarefas com equilíbrio, sempre tentando poupar Mariana quando percebia que ela estava mais cansada. Isso não era privilégio, era empatia. Ela sabia que uma mulher com um bebê de 4 meses não descansava de verdade há muito tempo. E no fundo, Inês queria proteger aquela jovem, como gostaria que alguém tivesse feito com ela no passado. Mariana respeitava profundamente Inês. Sabia que sem ela, os dias seriam ainda mais difíceis. Era raro encontrar alguém com autoridade e, ao mesmo tempo, humanidade. Às vezes bastava um olhar da supervisora para Mariana sentir que estava segura. Que, mesmo dentro de um prédio onde quase ninguém a notava, alguém se importava de verdade com ela. Enquanto se separavam para iniciar o turno, Inês disse uma última frase. Se hoje for pesado, respira. Amanhã a gente tenta de novo. Mariana assentiu, apertou o pano nas mãos e foi em frente. Mal sabia que naquele mesmo dia o destino faria algo acontecer que mudaria sua vida para sempre. Os andares da Teleconnect eram modernos, cheios de vidro, mármore e móveis caros. Mariana percorria cada corredor com seu carrinho de limpeza, passando pano, recolhendo lixo e observando de longe o mundo ao qual não pertencia. Ela não invejava ninguém, mas era impossível não se perguntar como seria sua vida se tivesse tido outras oportunidades. Às vezes, ao entrar na sala de presidência para limpar, ficava alguns segundos em silêncio, olhando pela janela ampla que mostrava a cidade inteira. Imagina viver assim, pensava, ajeitando o uniforme antes de recomeçar. A sala de presidência era o lugar que mais chamava a atenção dela. Um espaço enorme com sofá de couro, mesa de vidro e uma vista de tirar o fôlego. Sempre que entrava ali, Mariana sentia uma mistura de admiração e distância. Era como se aquele mundo fosse outro planeta, e ainda assim ela se permitia um pequeno momento de sonho. Se eu tivesse estudado mais, se minha mãe tivesse conseguido me ajudar, mas logo balançava a cabeça, voltava para a realidade e limpava cada canto com perfeição. Sonhar era perigoso demais, podia atrasar seu ritmo. Nos andares mais altos, onde ficavam os diretores, Mariana era discreta. Sabia que qualquer gesto, qualquer palavra fora do lugar poderia ser mal interpretada. Ela cumpria sua tarefa com excelência, mas sem chamar a atenção. Alguns funcionários a ignoravam por completo. Outros sequer diziam bom dia. Mas ela nunca se importou. Fazia por si, pela filha, pela dignidade. O silêncio era o seu escudo e o trabalho, o seu campo de batalha. Mesmo em meio ao luxo, Mariana via que nem tudo ali era tão perfeito. Escutava conversas soltas, comentários vazios, gente reclamando do ar-condicionado enquanto ela mal tinha um ventilador em casa. Aquilo a deixava pensativa. Será que essas pessoas sabem o que é pegar 2 ônibus com uma criança no colo? Questionava em silêncio, enquanto esfregava o chão brilhante da recepção. Mas não julgava. Só desejava que um dia sua filha pudesse estar em um lugar assim, mas não limpando, e sim liderando.
Em momentos raros, ela se permitia sonhar acordada. Imaginava a Lívia crescida, estudando em uma boa escola, vestida com roupas novas, comendo o que quisesse sem precisar contar moedas. Era esse tipo de pensamento que impulsionava Mariana. E mesmo que o tempo fosse curto, mesmo que a vida fosse dura, ela segurava firme na esperança, porque o amor que sentia pela filha era maior que qualquer cansaço ou frustração. Apesar da rotina puxada, Mariana fazia questão de caprichar em cada detalhe. Nunca deixava uma lixeira assim esvaziar ou uma pia mal enrachoada. Ela sabia que, no fundo, esse esforço não era só por obrigação. Era sua maneira de mostrar ao mundo que ela era capaz, que, mesmo sendo invisível para muitos, a sua entrega era real. Sua presença, embora silenciosa, deixava marcas. Enquanto limpava a sala de reuniões, ouviu vozes vindo do corredor. Era Daniel, o diretor, conversando com outros executivos. Mariana rapidamente se escondeu atrás da porta, evitando atrapalhar. Mas por um breve segundo, Daniel passou os olhos pelo espaço e notou a presença dela. Não disse nada, mas algo em seu olhar ficou ali por mais tempo do que o normal. Mariana, sem perceber, começava a se tornar visível para alguém que até então vivia em um mundo completamente diferente. Ela terminou a limpeza e recolheu os materiais. Ainda havia muito que fazer naquele dia. E enquanto descia os andares do prédio, não sabia que em breve o encontro entre dois mundos aconteceria de forma inesperada e transformaria tudo. Era por volta das 3 da tarde quando o telefone de Mariana vibrou no bolso do uniforme. Ela estava no 8º andar, limpando o hall de entrada, quando viu o nome de Dona Celeste na tela. Atendeu rápido, já com o coração apertado. Do outro lado da linha, a voz da senhora estava aflita. Mariana, a Lívia está chorando demais, minha filha. Já tentei a mamadeira, já embalei no colo, mas ela só grita. Tá com fome, acho que tá querendo o peito. Mariana sentiu o mundo desabar. O coração disparou, as mãos suaram, e ela precisou se apoiar na parede para respirar. Calma, Dona Celeste, calma. A senhora consegue vir aqui comigo? Eu dou um jeito, mas não posso deixá-la assim, disse Mariana, tentando manter a calma enquanto o pânico crescia por dentro. Celeste confirmou que conseguiria ir de táxi até o prédio. Mariana agradeceu e desligou. Em seguida, correu até o almoxarifado, trancou o carrinho de limpeza e tentou organizar os pensamentos. Seu dever como mãe falava mais alto. Precisava amamentar a filha, não importava onde estivesse. Mariana foi até a recepção e explicou rapidamente ao porteiro. Minha bebê vai vir aqui, não está bem, preciso que ela entre comigo um instante. O porteiro, conhecendo a seriedade dela, assentiu. Pode deixar, Mari. Qualquer coisa falo que foi autorização médica. Ela sorriu em agradecimento, aliviada por contar com a compreensão dele. Mesmo sendo um prédio rígido com normas, às vezes o coração falava mais alto que o protocolo. Enquanto esperava ansiosamente na entrada do prédio, Mariana viu o táxi se aproximar. Quando Dona Celeste desceu com Lívia nos braços, a bebê chorava alto, o rostinho vermelho e os punhos fechados de desespero. Mariana correu e a pegou no colo, sentindo seu peito doer de leite e emoção. Tá tudo bem, filha. A mamãe tá aqui, disse com a voz embargada. Ela levou Lívia até uma pequena sala de apoio perto do refeitório, onde podia ter um pouco de privacidade. Assim que encostou a filha ao peito, Lívia agarrou-se com força e começou a sugar com alívio. O choro cessou em segundos, e Mariana sentiu as lágrimas escorrerem em silêncio. Aquele momento era tudo o que ela precisava. A paz no rosto da filha, o contato da pele, o som da respiração mais tranquila. Era como se o mundo parasse por alguns minutos. Ela acariciou a cabeça da bebê e sussurrou. A mamãe vai cuidar de você, não importa onde for. Dona Celeste observava a cena com ternura, mas também com um olhar de culpa. Desculpa, Mariana, eu tentei de tudo, mas ela queria você, disse emocionada. Mariana segurou a mão da vizinha e respondeu. A senhora não tem culpa, Celeste. Só de ter vindo já me ajudou mais do que posso agradecer. As duas mulheres se abraçaram brevemente, com Lívia ainda mamando tranquila no colo. Era um momento de humanidade em meio ao concreto frio da empresa. Quando Mariana achou que já tinha tudo sob controle, ouviu uma batida na porta.
Assustada, ajeitou rapidamente a blusa e segurou Lívia com mais firmeza. Quando abriu a porta, levou um susto. Era Daniel, o diretor da empresa. Ele ficou em silêncio por um momento, observando a cena. Mariana congelou, com medo de uma bronca ou de ser demitida ali mesmo. Mas o que ela viu foi um sorriso leve no rosto dele e uma pergunta inesperada. "Tá tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa?" A presença de Daniel ali, naquele momento tão íntimo, mudou tudo. Mariana respirou fundo, tentando entender se aquilo era o começo de um problema ou de uma nova história prestes a começar. Daniel não esperava encontrar aquela cena ao entrar na sala de apoio. Ele apenas procurava um relatório esquecido por ali, mas deu de cara com algo muito mais humano. Mariana, com a blusa ainda um pouco desajeitada e a filha nos braços, congelou ao vê-lo. Seu rosto ficou vermelho, o coração disparado. "Senhor Daniel, me desculpe, eu precisava amamentar, ela estava com muita fome e..." Começou a explicar, quase sem respirar. Mas ele levantou a mão, gentilmente, e a interrompeu. "Calma, Mariana, você não precisa se justificar." Ele entrou devagar, respeitando o espaço. "Eu só vim buscar um documento, mas posso esperar", disse sorrindo de canto. Mariana sentiu o rosto esquentar ainda mais, mas a maneira tranquila com que ele falava acalmava o nervosismo dela. Daniel olhou para a Lívia, que agora dormia satisfeita no colo da mãe. "Ela é linda", comentou. Mariana, surpresa, assentiu com um sorriso tímido. Era a primeira vez que os dois tinham uma conversa que não envolvia apenas "bom dia" nos corredores. Daniel, com um olhar sincero, puxou uma cadeira e se sentou. "Você faz tudo isso sozinha?" perguntou como quem queria realmente entender. Mariana hesitou, depois respondeu. "Sim, desde que ela nasceu. Minha mãe mora longe, o pai dela sumiu." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. "E mesmo assim você está aqui todos os dias, antes de todo mundo. É admirável." Mariana não sabia o que dizer. Aquilo não parecia uma bronca, e sim um reconhecimento. "Às vezes eu penso que não vou dar conta", confessou Mariana num impulso. "Mas quando olho para ela, sei que não tenho escolha." Daniel observava Mariana com atenção. Ela não era só uma funcionária para ele naquele momento. Era uma mãe, uma mulher forte, que carregava nos ombros muito mais do que panos e baldes, e era impossível não se comover. "Eu fico feliz que tenha confiado nesse lugar para trazer sua filha. De verdade." Mariana então explicou o motivo da visita. "Ela não aceitou a mamadeira, chorou demais. Eu fiquei com medo de ela passar mal. Dona Celeste trouxe rapidinho." Daniel assentiu. "Você fez certo. Cuidar dela é mais importante que qualquer protocolo interno." Mariana sentiu o peito se aliviar. Talvez ela não estivesse tão errada por tomar aquela decisão. Pela primeira vez, sentiu que alguém ali via o esforço que fazia todos os dias. "Se precisar repetir isso em outro dia, pode me avisar. Eu posso providenciar um espaço mais reservado, seguro, para você e sua filha." Mariana arregalou os olhos. Aquilo era mais do que esperava. "O senhor faria isso por mim?" Daniel sorriu. "Faria por qualquer pessoa que estivesse tentando fazer o melhor, mesmo nas condições mais difíceis." O silêncio que se seguiu foi carregado de respeito. Naquele momento, uma ponte invisível se formou entre os dois. Não era sobre romance, ainda. Era sobre empatia. Sobre ver o outro além do cargo. Mariana saiu da sala com Lívia nos braços e uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse mudando. E, de fato, estava, porque o olhar de Daniel a acompanhou até ela desaparecer no corredor e permaneceu pensativo por muito tempo depois. Nos dias seguintes, a presença de Mariana na empresa ganhou outro tipo de atenção. Não por sua dedicação, mas pelos olhares atravessados e cochichos nos corredores. Bastou um funcionário vê-la saindo da sala de apoio com Daniel no dia da amamentação para que as línguas afiadas começassem a trabalhar. "Você viu? O diretor ficou com ela sozinho e ainda ofereceu ajuda. Tem coisa aí", diziam alguns. Mariana, que mal tinha tempo para respirar, agora carregava o peso de julgamentos que vinham sem aviso e sem piedade.
Ela notava os olhares. Notava os sorrisos falsos e as conversas que mudavam de tom quando ela entrava na sala. No início, tentou ignorar. Focava no trabalho, evitava contato e seguia sua rotina com ainda mais rigidez. Mas o coração doía. Afinal, ela nunca pediu por nada. Nunca se aproveitou de ninguém. O que aconteceu com Daniel foi apenas um gesto de empatia. E agora, esse gesto estava sendo usado contra ela como se fosse algo vergonhoso. Mariana tentou conversar com Inês, que já percebia o clima estranho no ar. Deixa falar, hein, Mari. Quem fala demais esconde a própria dor, disse a supervisora. Mas mesmo com apoio, era difícil. Mariana se sentia exposta como se a qualquer momento fosse apontada como alguém que estava onde estava por outros motivos. A injustiça pesava. Ela queria apenas trabalhar, cuidar da filha e manter sua dignidade. As fofocas começaram a tomar força. Diziam que Daniel havia permitido a entrada da filha dela na empresa por favoritismo, que Mariana tinha acesso a áreas proibidas, que em breve ganharia promoção sem merecer. Mariana, ouvindo tudo isso calada, sentia os olhos marejarem sempre que entrava no banheiro para se recompor. O lugar que antes era o seu sustento, agora parecia um campo minado. Mesmo assim, ela seguiu firme. Não havia tempo para se abalar completamente. Lívia ainda precisava do leite, das fraldas, dos cuidados. Mariana não podia perder aquele emprego por causa de mentiras. Ela tentava ser ainda mais invisível, mesmo que isso custasse o próprio orgulho. Evitava os andares mais movimentados e fazia de tudo para não cruzar o caminho de Daniel, com medo de alimentar ainda mais as especulações. Mas o destino parecia querer testar sua força. Em um dia particularmente difícil, ao passar pela recepção, ouviu duas funcionárias comentando em voz baixa. É assim agora, né? Só trazer o bebê e ganhar o coração do chefe. Mariana sentiu o estômago embrulhar. Aquilo foi como uma facada, mas não reagiu. Apenas baixou a cabeça e seguiu em frente, segurando o choro. Sabia que responder só daria mais combustível para a maldade. Daniel, por outro lado, também percebeu os olhares. Não era bobo. Sabia que seus gestos estavam sendo mal interpretados. Mas isso não o impediu de manter sua postura. Em vez de se afastar de Mariana, passou a observá-la de longe com mais respeito. Admirava a forma como ela suportava tudo sem perder sua postura. E aquilo só aumentava a certeza de que, por trás daquela mulher aparentemente frágil, havia uma força que poucos tinham. Mariana, mesmo machucada, levantava todos os dias, vestia o uniforme e ia à luta. Ela sabia que o mundo não era justo, mas acreditava que a verdade sempre vence. E, no fundo, torcia para que o tempo revelasse quem ela realmente era: uma mãe, uma trabalhadora honesta e uma mulher que, mesmo diante do preconceito, não baixava a cabeça. Margarete era daquelas pessoas que pareciam se alimentar do caos. Funcionária antiga da Telecom, conhecia todos e era respeitada por muitos. Mas por trás da fachada educada, escondia um veneno sutil que sabia espalhar com precisão. Ao ouvir os primeiros comentários sobre Mariana e Daniel, Margarete tratou de aumentar o fogo. Eu sempre disse, essas novinhas sabem bem como subir na vida, dizia em voz baixa, mas autossuficiente para os corredores ouvirem. Logo, Mariana virou o alvo constante de piadinhas disfarçadas de brincadeira. Cuidado, senão ela toma seu lugar também, dizia um funcionário, rindo. Mariana tentava manter a calma, mas por dentro a dor era imensa. Nunca havia feito nada de errado. Nunca se aproveitou de ninguém. Mas, de repente, todo o seu esforço era reduzido a boatos maldosos. O pior era que alguns colegas que antes eram gentis, agora passavam por ela como se fosse invisível. Ela tentou se defender. Certa tarde, abordou Margarete diretamente no corredor. Por que a senhora está falando essas coisas de mim? Eu só trabalho aqui. Não tenho nada com o senhor Daniel. Margarete deu um sorriso irônico e respondeu. Ah, minha filha, ninguém precisa dizer nada. A gente vê. E quem cala, consente. Mariana ficou sem chão. Não esperava uma resposta tão fria.
Foi embora com lágrimas nos olhos, mas sem deixar que ninguém a visse chorar. Inês percebeu que algo estava errado. Você está mais quieta que o normal, Mariana. O que está acontecendo? E Mariana, pela primeira vez, desabafou. Contou sobre as fofocas, sobre Margarete, sobre os olhares. Inês respirou fundo e disse: infelizmente, tem gente que prefere atacar quem luta do que admitir que não tem coragem de mudar a própria vida. Mariana apenas assentiu. Ela sabia que Inês estava certa, mas mesmo assim, o sentimento de injustiça continuava ali, apertando o peito. A situação começou a afetar o desempenho de Mariana. Ela errava pequenos detalhes que nunca errava antes. Se esquecia de horários, derrubava baldes e andava com os olhos sempre no chão. Aquela pressão silenciosa ia sugando sua força. Em casa, Lívia sorria sem saber o que se passava, e Mariana sorria de volta, tentando fingir que estava tudo bem. Mas a verdade é que, por dentro, ela estava se esgotando. Daniel, mesmo de longe, notava a mudança. Mariana já não passava pelos corredores com o mesmo olhar firme. Evitava contato visual e estava visivelmente mais abatida. Ele pensou em chamá-la para conversar, mas sabia que precisava ser cuidadoso. Qualquer gesto mais direto poderia alimentar ainda mais as fofocas. Mas uma coisa ele sabia com certeza: não podia deixá-la afundar sozinha. Enquanto isso, Margarete parecia satisfeita com o estrago. Mas o que ela não sabia era que, às vezes, a verdade tem um jeito inesperado de se revelar. E que Mariana, por mais que estivesse no chão, ainda tinha forças para se levantar. Era só uma questão de tempo. E esse tempo chegaria em forma de uma proposta inesperada, que mudaria tudo, inclusive a forma como todos a enxergavam. Certa manhã, Mariana foi chamada à sala de Daniel. O coração acelerou, como sempre acontecia desde que os boatos começaram. Entrou tímida, com as mãos suando e a respiração presa. "Pode sentar, Mariana", disse ele, com um tom calmo e firme. Ela obedeceu, tentando adivinhar o motivo daquele chamado. Daniel a olhou nos olhos e, sem rodeios, começou. "Eu tenho acompanhado tudo. Sei o que está acontecendo com você aqui dentro. E quero te fazer uma proposta." Mariana regalou os olhos, surpresa. Daniel continuou. "Estamos iniciando um projeto de reestruturação dos benefícios para funcionários. É algo novo e preciso de alguém que conheça a realidade da base. Alguém que entenda o que realmente importa." Ele fez uma pausa e completou. "Quero que você participe comigo." Mariana piscou várias vezes, tentando entender se tinha ouvido certo. "Eu?" perguntou, incrédula. "Sim, você?" respondeu ele com firmeza. "Porque você é exatamente o tipo de pessoa que eu quero ajudando a mudar essa empresa de dentro para fora." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, com a mente a mil. Mas, senhor Daniel, o que vão pensar? Já falam de mim. Se eu aceitar, vão achar que é por interesse, ou coisa pior." Daniel assentiu com a cabeça. "Eu sei, mas você não pode viver a sua vida com medo do que os outros pensam. E eu estou disposto a enfrentar isso ao seu lado, se você também estiver." Aquelas palavras entraram fundo no coração de Mariana. Pela primeira vez, alguém não apenas acreditava nela, mas estava disposto a lutar com ela. Com lágrimas nos olhos, Mariana sussurrou. "Eu só queria que as pessoas me enxergassem como uma mãe tentando fazer o melhor pela filha, não como alguém que se aproveita dos outros." Então Daniel se inclinou levemente à frente e respondeu. "E é exatamente assim que eu te vejo. Por isso estou te chamando. Você tem muito a oferecer. E se aceitar, prometo que não estará sozinha." Mariana sentiu um nó na garganta. Aquela era a chance que ela jamais imaginou ter. Nos dias seguintes, Daniel oficializou sua entrada no projeto. Mariana passou a frequentar reuniões, a dar ideias baseadas nas necessidades dos funcionários de base, e mesmo enfrentando olhares duvidosos e comentários maldosos, ela seguiu firme. Aos poucos, alguns começaram a mudar o olhar sobre ela, outros ainda resistiam. Mas o mais importante é que Mariana agora sentia que sua voz estava sendo ouvida. E não mais apenas como faxineira, mas como alguém capaz de transformar. Margarete, ao perceber que Mariana não apenas não caiu, como cresceu, tentou diminuir a vitória dela com novas insinuações, mas já não tinha mais força. Porque agora Mariana andava de cabeça erguida, com postura firme e sabia exatamente quem era. E mais importante, Lívia, em casa, crescia vendo a mãe se tornar uma mulher ainda mais forte e admirável. Daniel e Mariana passaram a trabalhar lado a lado. Não havia promessas de romance nem rótulos,
Apenas respeito, parceria e uma construção conjunta. O que nascia ali ia além de fofocas e aparências. Era algo raro, uma conexão verdadeira entre duas pessoas de mundos diferentes, unidas por coragem, empatia e uma chance de recomeçar. E aí, o que você achou dessa história? Você também acredita que o verdadeiro valor de alguém não está na aparência ou no cargo, mas no coração e na força de vontade? Se essa história te emocionou, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo histórias como essa, que aquecem o coração e mostram que, mesmo em um mundo cheio de julgamentos, ainda existe espaço para a empatia, o respeito e, quem sabe, até o amor. Até o próximo vídeo.